Os mitos de origem. Os mitos de origem são histórias simbólicas que narram acontecimentos de um passado distante. Eles dão sentido à vida no presente, pois explicam como o mundo e todos os seres passaram a existir. Os mitos se relacionam com a vida social, a religiosidade, o modo de pensar de cada povo. Eles expressam maneiras diferentes de compreender o surgimento do universo e da vida da humanidade do planeta onde vivemos. Daí vai depender muito da religião que a pessoa segue, porque cada religião ela tem o seu determinado mito de criação do universo. Cultura da religião. Os mitos fazem parte da cultura e da religião de todos os povos. Desde os tempos mais remotos, eles são certamente o primeiro recurso de linguagem simbólica utilizada pelos seres humanos, com o propósito de explicar a realidade. Trata-se de uma linguagem poética intuitiva que vai além da lógica racional. Os mitos de origem são uma tentativa de explicar, por meio de narrativa, o surgimento de todas as coisas. Qual será a diferença entre mito, lenda, conto e fábula? Os mitos são narrativas sobre a origem do mundo, dos homens e das coisas por meio das relações entre deuses e forças sobrenaturais, cuja ação aconteceu quando o mundo foi formado o princípio. Ou seja, o mito é, com frequência, a narrativa sobre o tempo onde tudo foi criado e sempre é objeto de crença. Exemplo, Gênese, cosmovisão indígena e africana. O mito também é uma narração que explica os fatos da realidade, os fenômenos da natureza. Eles são bastante simbólicos, suas histórias são carregadas de metáforas. Neles aparecem deuses, seres sobrenaturais, heroínas, heróis, etc. O mito nos fornece mensagens profundas sobre nossa própria experiência humana. As histórias contadas pelas religiões, tenham elas sido escritas ou não, são consideradas mitos religiosos para os pesquisadores de religiões. O mito religioso explica a realidade por meio de histórias sagradas. E aqui a gente vamos falar um pouco sobre as lendas. São narrativas que misturam fatos, lugares reais, históricos, com acontecimentos que são frutos da fantasia. Elas procuram dar explicações para acontecimentos misteriosos e sobrenaturais. Exemplo, Boitatá e Curupira. As lendas se vinculam ao folclore, na medida em que são contadas. Elas vão se modificando ao modo de quem conta a história. Porque se uma determinada pessoa for contar uma determinada lenda, vamos já ao exemplo assim, do Curupira, aquela pessoa ela pode já contar de uma forma diferente, porque elas são histórias contadas. O conto é uma narrativa que acontece em qualquer lugar e tempo, presente, passado ou futuro. O conto se aprofunda nas características físicas e nas ações dos personagens. A função do conto é procurar levar o narrador a se envolver na trama. Exemplo, Bela Adormecida e Rapunzel. A fábula é uma narrativa com o objetivo de trazer algum ensinamento moral, cujos personagens são animais dotados de qualidades humanas. Exemplo, Chapeuzinho Vermelho e a Lebre e a Raposa.